Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos de forma breve na abertura desse vídeo, hoje trataremos aí sobre um compilado de eventos que ocorrerão durante essa semana, não só nessa quarta-feira, que promete ser bem movimentada, como também nos demais dias, e que você precisa prestar igualmente atenção para que não seja pego aí de surpresa. Muitos eventos aí para essa semana que prometem trazer bastante volatilidade, obviamente, para o criptomercado, que vem sofrendo bastante aí perdas consideráveis em termos de preço nos últimos dias, nas últimas semanas, mediante também a dados econômicos que foram divulgados. Então, essa segunda-feira, conforme falamos na semana passada, eu já trazia para vocês dentro do clube de membros o calendário econômico para essa semana, foi um dia menos movimentado e agora sim, terça-feira, tivemos de fato uma certa movimentação. O principal índice da Bolsa Americana não desempenhou bem no dia de hoje, arrastou demais mercados consigo. Nós tivemos o Bitcoin também desempenhando quase 3% negativo, voltando aqui a patamares de 18 mil dólares, o que não se via aí desde o final de semana. Além disso, galera, nós tivemos a XRP, tendo um certo desempenho, destoando um pouco desse momento ruim de mercado, mediante ao otimismo que existe sobre a vitória da Ripple contra a SEC. Esse caso já se estende por quase 17 meses, ainda não tem uma decisão final, mas muitos estão otimistas que a Ripple possa chegar em um possível acordo favorável, e isso obviamente pamparia o preço da XRP, que atualmente viu um certo pump aí nos últimos dias, nas últimas horas, chegando inclusive a 42 centavos, algo que não chegava há bastante tempo. Então vamos ver se de fato isso tende a continuar, se essa tendência tende a continuar quebrando o movimento negativo dos demais mercados, ou se então teremos um pump seguido de um dump, o que pode acontecer amanhã, claro, se tivermos aí de certa forma um movimento ruim nos mercados, mediante ao que temos nos Estados Unidos rolando a partir das 3 da tarde, que será o grande evento do dia. Nós teremos o aumento de juros por lá, onde o mercado já precifica em 75 pontos base, mas já falaremos sobre isso. Vamos antes abordar um pouquinho do que aconteceu no dia de hoje, nessa terça-feira. Nós tivemos o tão aguardado discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. E mediante a isso, eu trouxe para vocês uma rápida matéria para a gente debater um pouquinho sobre esse discurso, que é de extrema importância, tendo em vista que foi um discurso bearish, que trouxe aí apertos monetários mais aflorados, muito provavelmente para os próximos meses, que tende a continuar inclusive até o próximo ano. Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, levanta a possibilidade de aumento de juros acima do nível neutro. Bom, como todos vocês sabem, a meta do Banco Central Europeu, assim como do Banco Central Americano, é de uma meta de 2% de inflação ao ano. Como todos nós sabemos, a Europa vive aí cerca de 9,1% de inflação nos últimos 12 meses, e claro que isso é uma coisa péssima em questões econômicas, o que traz aí obrigações para o Banco Central fazer mudanças em relação às suas políticas monetárias, trazendo apertos mais duros em relação à sua economia. O que basicamente foi feito durante esse mês de setembro, eles aumentaram em 75 pontos base, algo que não era feito há muito tempo, ou pelo menos pelo que eu me lembro nunca tinha sido feito, não me lembro exatamente agora, mas foi realmente um movimento muito marcante. E o que foi falado hoje por ela durante o seu discurso foi o seguinte: os formuladores de política monetária falaram em pausar as altas dos juros assim que o Banco Central Europeu atingir o chamado nível neutro da política monetária. Basicamente, para quem não sabe, esse nível neutro é aquele nível que não estimula e nem atrapalha o crescimento econômico. Mas um número crescente de autoridades agora vê o risco de que a taxa básica tenha que subir mais ainda. Ou seja, eles tiveram um aumento aí recente de meio ponto percentual, a taxa voltou a ser zerada, aumentaram 75 pontos base no início do mês de setembro e agora já pensam em novos aumentos, primeiro até o fim do ano de 2022 e, de acordo com esse discurso, até o início da primavera de 2023, o que seria em torno de março de 2023. Então, basicamente o que foi falado aqui é: o patamar neutro nominal é entre 1,5% e 2%, a taxa atual está em 0,75%, mas existe muito caminho ainda para percorrer, tendo em vista a alta dos preços, a crise energética que existe em toda a Europa, o difícil fornecimento de gás que acontece entre Rússia e os demais países. Então praticamente aí existe uma escassez muito grande, com o inverno chegando os preços podem subir ainda mais, então obviamente a situação não é nada boa por lá e os preços podem continuar subindo, o que vai acabar exigindo aí
aí medidas ainda mais duras do Banco Central Europeu. Então, nesse momento, né, o mercado discute um aumento de meio ponto percentual a 0,75 para o mês de outubro. A reunião vai ser no final do mês que vem. E além disso, fala, como eu conversei com vocês, expectativas de ajustes subsequentes em todas as reuniões do banco até a próxima primavera europeia, que, como falamos, vai ser no início do mês de março de 2023. Então, muitos apertos ainda tendem a acontecer por lá, está longe de acabar. Esse nível neutro que é falado aqui ainda não chegou e, como já é falado pela Lagarde, existe possibilidade de aumento de juros acima desse nível, o que seria basicamente acima daqueles níveis que eles mesmos consideram saudáveis em questões de crescimento econômico. Então, eles estão cientes de que, mediante a esse controle de preços, possa existir também, de fato, uma recessão no próximo ano. E agora uma pausa rápida nesse vídeo antes de voltarmos ao nosso calendário econômico com os principais eventos dessa quarta. Trago para vocês uma oportunidade dentro da Sportsbet.io, uma parceira aqui do canal Liga Cripto, onde você pode apostar de forma descentralizada, criando a sua conta, inclusive com a MetaMask, e realizando depósitos em cripto, além de negociar em cripto e, claro, também sacar em cripto. E para você que quiser participar, como São Paulo, que é patrocinado pela Sportsbet, eles têm uma grande oportunidade acontecendo aqui, que caso você aposte R$50 no mercado de São Paulo campeão, você concorre a um pacote de viagem com acompanhante para assistir a final da Sul-Americana entre São Paulo e Independente Del Valle. Então, para você aí que torce para o São Paulo, provavelmente é uma ótima oportunidade para você criar a sua conta logo aqui abaixo no primeiro link, como também realizar o seu primeiro depósito para fazer a fezinha no seu São Paulo. Voltando agora ao nosso calendário para essa quarta-feira e também para o restante dessa semana, nós temos aqui logo pela manhã resultados de estoques de petróleo bruto, vendas de casas usadas, o que podem trazer volatilidades ao mercado, mas o que realmente vai trazer movimentações é o que vai acontecer às 3h30 da tarde. É claro que nós temos as divulgações das políticas monetárias do Fed às 3 horas, o que vai trazer para a gente muito provavelmente a confirmação de um aumento de juros em 75 pontos base. Então isso o mercado já está precificando, essas são as projeções atuais, trouxe inclusive para você 82% de chance, é a chance atual, pelo menos de acordo com esse monitor de juros, de termos um novo aumento de 75 pontos base, o que se qualificaria como o terceiro consecutivo aí pelo Fed nas últimas reuniões de políticas monetárias. Então existe aí, é claro, a chance remota de 18% de um aumento de 100 pontos base, mas eu particularmente não colocaria as minhas fichas nisso aqui, já trataria 75 pontos base como uma certeza para esse evento amanhã. Na minha opinião, o que vai realmente trazer volatilidade é o que será falado na coletiva de imprensa da FOMC, basicamente, né, quando o presidente do Fed vem a público trazer a divulgação não só, né, das políticas monetárias implementadas, como também a sua visão da economia, o porquê que eles tomaram algumas medidas. Então, de acordo com o que for falado durante essa coletiva, poderemos ter volatilidade aos mercados, até porque que já está precificado 75 pontos base, isso aí já está. O que não está precificado ainda e será uma surpresa é de fato o que for falado nessa coletiva. Na quinta-feira nós temos decisão de taxa de juros também no Reino Unido, além também de atas de reunião do MPC, basicamente atas de reunião de 2 semanas atrás aí no Reino Unido. Temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também traz uma ideia relacionada ao mercado de trabalho, e na sexta-feira temos novamente discurso de Jeremy Powell e PMIs no Reino Unido. Essa é a semana atual, basicamente os principais eventos que podem trazer movimentações ao mercado. E agora, por último, porém não menos importante nesse vídeo, falaremos um pouquinho sobre um dos assuntos de chamada para o episódio de hoje. Bitcoin tem fim de ano ameaçado por alta no rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos. Basicamente, para você que não sabe o que é o Treasury americano, é basicamente como se fosse um tesouro direto brasileiro, né? Aquele famoso título público que você pode comprar e você recebe um rendimento baseado em uma taxa anual. Então, geralmente essa taxa é indexada em níveis de inflação, onde você vai sempre receber ali mais do que a inflação. Então você recebe a inflação mais uns jurozinhos ali, o que acaba sendo um título bem interessante em momentos de aperto monetário, em momentos aí ruins para mercado de renda variável, mercado de ativos de risco, onde em momentos de implementações mais duras econômicas, melhor dizendo, por parte do Banco Central dos países, geralmente rendas variáveis tendem a sofrer e rendas fixas tendem a prosperar, e mais pessoas começam a se sentir interessadas a se expor em investimentos como esse. Então,
a situação de momento, como a gente já vem falando há bastante tempo, é ruim, né? É caótica em questões de rendimentos variáveis, ativos de risco, Bitcoin testando aí a casa dos 18 mil, tem como suporte 17 mil, então naturalmente não vive um bom momento, não vive grandes rendimentos em 2022, o que obviamente traz pra gente que historicamente o Bitcoin se move na direção oposta ao rendimento real dos títulos norte-americanos. Então quando existe uma inflação muito alta, quando existe políticas monetárias muito fortes em relação ao controle dos preços, naturalmente treasuries americanos, tesouro direto brasileiro tendem a ser investimentos aí muito procurados, né, por investidores, principalmente investidores que estão buscando rendimentos mais conservadores. Então, o que diz aqui na matéria é o seguinte: o rendimento dos títulos indexados à inflação nos Estados Unidos aumentou em 100 pontos base desde o início de agosto, causando um nervosismo renovado em ativos de risco, incluindo criptomoedas. E para o desespero dos investidores de Bitcoin mais otimistas, o chamado rendimento real provavelmente aumentará ainda mais nos próximos meses. Se existe uma tendência de alta para esse Treasury americano, que é um investimento muito buscado nos Estados Unidos, é um título muito buscado, provavelmente possa existir aí uma migração de pessoas e de investidores que estão em renda variável buscando renda fixa, buscando rendimentos mais conservadores, mediante a esse momento conturbado economicamente falando, diversos acontecimentos no macro, guerra rolando, enfim, diversas coisas acontecendo também na Europa, como falamos anteriormente nesse vídeo. Então, de certa forma, para que sejam protegidos pela inflação, o Tesouro americano é normalmente aí uma das escolhas mais frequentes pelos americanos e principalmente por investidores mais conservadores. E naturalmente o Bitcoin, se tratando de um ativo de risco e extremamente volátil, que tende a acompanhar aí demais mercados como a própria SP500, né, com as 500 principais empresas norte-americanas, se a tendência de curto prazo não é boa, ou pelo menos médio prazo, naturalmente os treasuries tendem a ser muito procurados, o que traz aí esse certo nervosismo, como a matéria comentou, para os investidores de Bitcoins mais otimistas aí para esse curtíssimo prazo. Então eu particularmente não sinto esse problema ou essa questão de nervosismo, até porque, como a gente fala, nunca coloque todos os seus ovos em uma só cesta. Eu costumo diversificar, sou investidor também de renda fixa e deixo para vocês, conforme combinado, a pergunta final nesse vídeo: se você investe em outros mercados, se você diversifica o seu patrimônio e, claro, em que você diversifica. Deixa aqui embaixo se você investe na Bolsa Americana, se você investe na B3, se você compra títulos públicos, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber e, claro, posso trazer também algum tipo de experiência relacionada a esse mercado, como também tirar dicas do que vocês estiverem falando nos comentários para o meu portfólio pessoal. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?